Povo de Deus, graça e paz. Hoje iremos examinar a carta de Cristo à igreja de Laodiceia, concluindo assim a segunda parte do livro do Apocalipse. Para tanto, abram a prevalecente em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um infeliz, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, já aprendemos até aqui que cada uma das 7 igrejas é apelidada de uma forma distinta. Éfeso é a igreja sem amor, Esmirna, a igreja sofredora, Pérgamo, a igreja conivente, Tiatira, a igreja tolerante, Sardes, a igreja morta, Filadélfia, a igreja fiel, e Laodiceia, a igreja morna. A mensagem central de Cristo a essa igreja é deixar claro que ela era morna e tinha um diagnóstico errado de si mesma. Ela se achava rica, mas na realidade era paupérrima, ao ponto de Cristo estar prestes a vomitá-la da sua boca. Mas graciosamente, Cristo chama a igreja ao arrependimento, mostrando que Ele quer mudar o seu itinerário e ter comunhão com ela. Dito isto, iremos examinar essa carta de Cristo, dividindo o texto em 7 pontos. Primeiro ponto, o destinatário. Olhe comigo para o início do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Vejam que, mais uma vez, a carta é enviada à igreja local na pessoa do seu líder titular. Esse líder era o anjo da igreja de Laodiceia, um mensageiro de Cristo, que deveria ser fiel ao Senhor em expor a sua mensagem à igreja. Hoje, irmãos, há muitos líderes cristãos que estão mais preocupados com a aprovação da igreja do que com o Senhor da igreja. Mas guardem isso, o pastor só vai de fato cuidar bem do rebanho se a sua prioridade for agradar o Supremo Pastor. Caso contrário, ele descumprirá a parte primacial do seu ministério e estará desqualificado para a lida pastoral. Em 1 Coríntios 4:2, Paulo elenca uma característica essencial do ministro cristão, que é ser fiel. Ouça um texto bíblico. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E esse mensageiro da igreja de Laodiceia deveria repassar fielmente a mensagem de Cristo àquela congregação, até porque, como veremos nessa carta, Cristo tensionava restaurá-la. O nome Laodiceia é uma palavra composta de 2 partes, Laos, que significa povo, e Dike, que significa juízo. A união dessas 2 palavras, povo e juízo, equivalem ao juízo do povo, o mesmo significado para a nossa palavra democracia. Essa cidade estava a cerca de 60 quilômetros a sudeste de Filadélfia e foi fundada por um homem chamado Antíoco II, mais de 250 anos antes do nascimento de Cristo, em homenagem à sua esposa Laodice, de quem ele se divorciou mais tarde. E para entendermos melhor a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia, precisamos nos concentrar em pelo menos 3 pormenores acerca da cidade. Primeiro, a cidade era famosa pela sua riqueza. Laodiceia era a mais rica de todas as 7 cidades.
Ouro era importado da Ásia, refinado ali e selado com o selo de pureza. E o fato de ser um centro financeiro a tornou tão próspera que ela foi capaz de reconstruir-se, mesmo depois de um grande terremoto, no ano 60 a 61 d.C., sem contar com o apoio do Império Romano para se erguer. Segundo, a igreja também era famosa pela sua lã. O Vale de Licos, onde a cidade estava localizada, era ideal para criar ovelhas. Uma raça especial de ovelhas pretas que fornecia uma lã grossa e brilhante era especialmente adequada para aquela região. E ali em Laodiceia, tecidos e tapetes eram fabricados desta lã de alta qualidade. Eram artigos valorizados em todo o mundo romano e tornaram símbolos de riqueza e posição social. Terceiro, a cidade ainda era famosa pelo seu colírio. Uma escola de medicina floresceu em Laodiceia. Ela era dedicada ao falso deus chamado Esculápio, de quem demos mais detalhes na mensagem número 12, quando expomos a carta de Cristo à igreja de Pérgamo. Essa escola de medicina era famosa pelo seu tratamento de problemas de olhos e ouvidos. Pessoas que sofriam com esses problemas viajavam de todas as partes do império a Laodiceia para adquirir este colírio especial que ficou conhecido como pó frígio. Resumindo, irmãos, Laodiceia era uma cidade confiante nos seus recursos e orgulhosa da sua riqueza. E pior do que isso, é que a igreja, ao invés de ser luz naquela cidade, ao ponto da cidade ver Cristo nela, infelizmente, ela aderiu às mesmas características da cidade. Ela era confiante nos seus recursos e orgulhosa da sua riqueza. E no que diz respeito ao estabelecimento da igreja nessa cidade, é provável que tenha sido decorrente do fruto do ministério de Paulo em Éfeso, mas também pode ter sido fundada pelos cristãos da cidade de Colossos devido à proximidade. Na sequência, amados, temos o segundo ponto, o remetente. Notem a parte B do versículo 14. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É interessante a forma com que Cristo inicia a sua autoapresentação. Ele usa a expressão isto diz. Essa expressão, irmãos, equivale à forma profética, assim diz o Senhor, com que os profetas iniciavam as mensagens proféticas no Antigo Testamento, bem como nos lembra do estilo majestoso dos decretos imperiais daquele tempo. Quem diz aqui é o majestoso Senhor, aquele que é Deus com o Pai, a saber, Jesus Cristo. Isso mostra para nós de forma cristalina a divindade de Jesus Cristo. E na sequência, amados, Cristo se apresenta de três maneiras a confirmar essa verdade. Ele se identifica como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Como vocês já sabem, geralmente Cristo se apresenta a cada igreja com uma ou mais características presentes no capítulo 1 e que é adaptada à situação de cada igreja. Agora veremos de perto o que significa cada uma dessas características, que, por sinal, são muito significativas, pois marcam um contraste entre Cristo e os soberbos laodicenses. Primeiro título, o Amém. Este, irmãos, é um título de divindade, tirado do texto hebraico de Isaías 65:16, de sorte que aquele que bem dizer na terra será bendito no Deus da verdade. As versões em português, seguindo a Septuaginta, dizem um Deus da verdade, em vez de o Deus do Amém. A palavra em si descreve aquilo que é fixo, verdadeiro e imutável. Compreendido dessa forma, vemos que Cristo é a verdade absoluta. Como não lembrar de João 14,6? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, irmãos, é válido ressaltar que quando a expressão Amém é usada como a última palavra nas orações dos homens, Amém é suplicatório e significa que assim seja. Porém, quando ela é usada por Deus, indica a palavra final e significa assim será. Cristo é a palavra final de Deus aos homens. Isso enfatiza a confiabilidade e a origem divina da mensagem de Cristo. Este, irmãos, é mais um exemplo de um título divino do Antigo Testamento que era atribuído ao Pai, sendo transferido para o Senhor Jesus Cristo. Por isso,
Enquanto os laodicenses diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, Jesus tem a palavra final e dirá: e não sabes que és infeliz e miserável e pobre e cego e nu. Segundo título, a testemunha fiel e verdadeira. Esta frase elucidativa, a testemunha fiel e verdadeira, é um eco da saudação trinitariana constante na parte inicial do versículo 5 do capítulo 1 e define o significado de amém. Há paralelos próximos em Apocalipse 1:5, onde Cristo é a testemunha fiel, e Apocalipse 19:11, onde seu nome é dado como fiel e verdadeiro. A confiabilidade de Cristo contrasta nitidamente com a infidelidade da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:17. E por Cristo ser a testemunha fiel e verdadeira, fica claro que o diagnóstico que Cristo dará da igreja mais adiante é verdadeiro, diferente da autoavaliação que ela fazia de si mesma. Terceiro título, o princípio da criação de Deus. Irmãos, não devemos interpretar o termo princípio passivamente, como se Jesus fosse criado ou recriado. Devemos entender essa expressão princípio ativamente, porquanto Jesus é aquele que gera e chama a criação de Deus à existência. Ouçam João capítulo 1, versículos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Percebam que Jesus é de fato o princípio da criação. Foi Ele mesmo quem chamou a criação de Deus à existência. O apóstolo Paulo, ele corrobora essa verdade em Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 18, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Novamente, irmãos, essa é uma mensagem para os laodicenses. Ao se revelar como o princípio da criação de Deus, Cristo mostra que ao pensar que estavam no controle por conta da sua riqueza e satisfação consigo mesmos, Cristo está lhes dizendo que eles estavam equivocados, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Somente Ele controla a criação e é a própria fonte da riqueza e do poder que eles tinham. Agora que examinamos o autorretrato de Cristo, a igreja de Laodiceia, e o que isso implicava para ela, vamos ao terceiro ponto, uma crítica. Nos versículos 15 ao 17, irmãos, Cristo irá apresentar duas críticas profundas e o que ele estava prestes a fazer com aquela igreja. Na primeira crítica, Jesus mostra que a igreja era morna. Coloque seus olhos nos versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Antes de entendermos, irmãos, o que significa ser morno aqui, precisamos atentar para o fato que Jesus dá o seu diagnóstico à luz do seu conhecimento perfeito. Ele diz: eu sei as tuas obras. Sendo onisciente, como já frisamos e evidenciamos reiteradas vezes em nossas exposições, a sua constatação é verdadeira e irrefutável. A igreja estava morna. Ela era similar à igreja de Sardes. A diferença é que na igreja de Sardes havia os remanescentes que se manteram fiéis, ao passo que em Laodiceia toda a igreja estava comprometida. Mas voltando à crítica de Cristo, o que significa a igreja ser morna? Muitos pensam que a igreja era morna por não ser fervorosa ou fria. O saudoso Warren Wiersbe entendia assim e escreveu o seguinte: a vida cristã tem três temperaturas espirituais: um coração fervoroso, ardente por Deus, um coração frio e um coração morno. E acrescenta: o cristão morno é acomodado, complacente e alheio às próprias necessidades. Essa, irmãos, é a compreensão majoritária
quando o assunto é mornidão. Mas como entender a sugestão de Jesus? Tomara que foras frio ou quente. Não faz sentido, queridos, que o Cristo ressurreto preferisse a frieza espiritual da igreja. Por isso, a melhor resposta é que trata-se de uma metáfora relacionada ao abastecimento de água da cidade. Como Laodiceia não tinha abastecimento de água próprio, através de aquedutos, ela recebia água de Hierápolis e Colossos. E curiosamente, a água de Hierápolis era quente e tinha função medicinal. Eram águas termais, logo terapêuticas. Já a água de Colossos era potável, fresca e limpa. Contudo, a água chegava em Laodiceia suja, contaminada e morna. O seu percurso através de quilômetros de barro imundo em canos de pedra tornou-se contaminada e repulsiva, incapaz de saciar a sede ou restaurar as forças. Jesus então declara de forma devastadora: tomara que foras frio ou quente. Tanto frio quanto quente aqui devem ser interpretados como estados positivos. Os crentes de Laodiceia deveriam ser conhecidos por seu poder de cura espiritual, como Hierápolis, ou por seu ministério revigorante e vivificante, como Colosso. Em lugar disso, irmãos, conforme a declaração seguinte de Jesus, eles estavam mornos. A igreja não tinha boas obras e era inútil para o seu Senhor. Aqui, irmãos, precisamos dar uma pausa para refletirmos um pouco em nossa vida. Nós temos sido ativos no reino de Deus? Apesar das circunstâncias, temos cumprido a nossa missão em relação a Deus, à igreja e ao mundo? Já que as igrejas em Apocalipse são denominadas de candeeiros, nós temos refletido a glória de Cristo ao mundo? O mundo consegue ver Cristo em nós e através de nós? Se a resposta for um retumbante não, infelizmente, seremos qualificados como crentes mornos. E em virtude disso, Jesus disse o seguinte, na parte final do versículo 16: vomitar-te-ei da minha boca. Notem, irmãos, que Jesus estava prestes a vomitá-la. É como se Jesus dissesse: vocês me dão náuseas. Queridos, Jesus estava prestes a lançar a igreja de Laodiceia fora de sua presença. A expressão vomitar-te-ei aponta para o juízo iminente a ser aplicado naquela igreja. As águas que chegavam em Laodiceia eram cheias de sedimentos de carbonato de cálcio, e o efeito da tentativa de bebê-la seria vomitá-la. Você já pensou na possibilidade de Cristo te vomitar? De Cristo te lançar fora da sua presença? Então continue atento, pois essa carta, além de ser endereçada a uma igreja existente no primeiro século, ela é também uma carta pertinente para cada um de nós. Na segunda crítica, Jesus mostra que a igreja estava autoiludida e se achava autossuficiente. Olhe comigo para a parte inicial do versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Laodiceia, irmãos, como vocês já sabem, era uma cidade rica e aparentemente a igreja também era rica. Não está claro aqui se os crentes de Laodiceia estavam reivindicando riqueza espiritual ou material, mas sem dúvidas, por serem materialmente ricos, presumiam que também eram ricos espiritualmente. Como já mencionamos, a cidade de Laodiceia era um centro financeiro e teve capacidade de reconstruir-se depois do terremoto do ano 61 d.C., sem a ajuda do Império Romano. Infelizmente, a igreja era como a cidade, acreditando que a sua riqueza material significava riqueza espiritual. O problema era que, assim como a cidade não havia percebido a necessidade da ajuda de Roma, a igreja também não percebera a necessidade da ajuda do Senhor. Em termos práticos, aquela igreja pensava que era independente. Ela dizia: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A lição aqui, irmãos, é bem clara. Não devemos confundir a riqueza material com a aprovação de Deus. Laodiceia, por exemplo, por não ser fiel ao Senhor, foi reprovada por ele. Na sequência, o Cristo exaltado mostra a real condição deles. Vejam a parte final do versículo 17. E não sabes que és um infeliz e miserável e pobre e cego e nu.
Enquanto, irmãos, a igreja se gabava de ser rica e de não lhe faltar nada, a realidade da igreja era outra bem diferente. E quem atesta isso é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De fato, amados, a autoilusão e a autossuficiência é uma tragédia. Laodiceia considerava-se rica, mas era pobre. Sardes, por sua vez, se considerava viva, mas era morta. Isso nos ensina, irmãos, que o verdadeiro diagnóstico da nossa vida não vem de nós mesmos ou de outras pessoas, mas de Cristo Senhor. E quanto à igreja de Laodiceia, sua condição real é descrita por 5 adjetivos sucessivos que se classificam naturalmente em 2 grupos: sua situação geral, infeliz e miserável, e sua condição específica, pobre, cego e nu. Os 2 primeiros adjetivos são usados de um modo literal e mostram a condição geral daquela igreja. Ela era infeliz, irmãos, profundamente aflita, e era também miserável, era deplorável. E os 3 adjetivos seguintes mostram a situação específica, todos relacionados à sua situação histórica e ao versículo 18, pobre, cego e nu. Apesar da riqueza de Laodiceia, eles eram pobres. Apesar de sua escola médica e seu colírio famoso, eram cegos. Seu orgulho, arrogância e autossuficiência os deixaram cegos e assim não conseguiam enxergar a verdade. Sua falta de conhecimento os levou a não perceberem uma verdade essencial. Eles não tinham riqueza espiritual alguma. E é interessante notar que eles viviam sem pressão externa da perseguição por parte de pagãos, como Sardes, ou de oposição dos judeus, como Esmirna ou Filadélfia, sem ameaça interna de movimentos heréticos, como Éfeso, Pérgamo ou Tiatira, mas mesmo assim, eles haviam sucumbido ao estilo de vida lamentável e nem sequer o perceberam. E mais, mesmo com a indústria de lã tão próspera, eles estavam nus. Aqui, irmãos, nós precisamos aprender que o verdadeiro diagnóstico deve ser feito aos óculos de Cristo. É com base nas Escrituras que nós devemos examinar a nossa própria vida, porque se nós fazermos um diagnóstico equivocado, nós cairemos em uma situação semelhante à de Laodiceia. Agora concentremos-nos no 4º ponto, um conselho. Olhem para o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os olhos com colírio, para que vejas. Aqui, amados, não devemos deixar de notar que as 3 partes do versículo 18, que acabamos de ler, correspondem aos últimos 3 adjetivos do versículo 17, pobre, nu e cego. Jesus aqui ele fornece um conselho para que a igreja comprasse dele o que lhe faltava. Percebam como Jesus inicia o texto: aconselho-te que de mim compres. Aqui Jesus fala como um conselheiro de negócios, agindo em favor dos céus. E Cristo faz isso usando termos com os quais os mercadores de Laodiceia estavam familiarizados. O tempo do verbo comprar resume uma vida de comércio, uma vida de negócio com Cristo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para a igreja comprar não o que o sistema bancário tinha para oferecer, mas o que somente ele poderia dar. O texto bíblico nos fala de 3 coisas. Primeira, ouro provado no fogo para que te enriqueças. Cristo aqui, irmãos, usa a linguagem do mercado e faz alusão à passagem de Isaías 55:1. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, apelando para as pessoas que ousadamente afirmavam que não precisavam de nada. O Senhor os convida a comprar dele ouro refinado. Essa figura é desenvolvida a partir dos bancos e do comércio da cidade. Os mercadores de Laodiceia se orgulhavam da sua habilidade em julgar todos os tipos de ouro. Eles eram famosos por poder detectar ouro falso só de olhar. Eles e todos os banqueiros sabiam que o ouro provado pelo fogo era absolutamente puro, não se corroía e era muito caro. Este ouro era carimbado com um selo especial. Atendendo esse conselho de Cristo,
a igreja não ficaria rica financeiramente, mas ajuntaria tesouro no céu. Segunda, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Como você já sabe que a cidade de Laodiceia era famosa pela sua lã negra, ao invés deles se preocuparem em vestir-se com a lã negra, com a qual Laodiceia era famosa, e diga-se de passagem, simbolizava o pecado que cobria a nudez dos hipócritas, eles deveriam se vestir não com vestes negras, mas com vestes brancas, vestes de pureza e sinceridade para cobrir a sua nudez. Terceira, e que unges os olhos com colírio para que vejas. Este apelo é muito importante. Por ser Laodiceia o centro médico e fabricar o pó frígio usado para fazer colírio, os médicos frígios talvez ajudassem as pessoas em sua cegueira física, mas somente Cristo pode curar os olhos dos que estão cegos espiritualmente. Vamos agora, irmãos, ao quinto ponto, uma repreensão. Nos versículos 19 a 21, Cristo repreende a igreja de Laodiceia e a sua repreensão tem algumas características. Primeira, é uma repreensão amorosa. Cristo castiga por amor. Nota o início do versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Por mais que os laodicenses fossem mornos, Cristo ainda os amava, irmãos, e planejava castigá-los como prova do seu amor. Ouçam Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Quando um cristão anda em descompasso com a vontade de Cristo, Cristo o disciplinará. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, ao falar sobre a postura indevida de alguns coríntios quanto à ceia, Paulo escreveu: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Percebam que por alguns irmãos participarem da ceia indignamente, eles estavam ficando fracos e doentes, e alguns já tinham sido removidos da terra. Mas a pergunta é, com que intenção Deus faz isso? Ouça ainda os versículos 31 e 32 de 1 Coríntios capítulo 11. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se um cristão faltoso se examinar e deixar de cear indignamente, ele não será disciplinado. Ouça agora o versículo 33. Mas quando somos julgados, isto é, disciplinados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então esse é o propósito. Para alguns dos coríntios não serem condenados com o mundo, Deus os disciplinava, deixando-os fracos e doentes e até mesmo os tirando da terra. É como se Paulo, irmãos, dissesse o seguinte: por causa de Cristo, vocês são recebidos nos céus, mas por conta dos seus pecados impenitentes, vocês não podem mais ser testemunhas de Cristo na terra. Mas além, irmãos, da repreensão de Cristo ser amorosa, ela não visa a destruição, mas a transformação. Se você, irmão, está faltoso diante de Deus e tens recebido de alguma maneira a sua disciplina, é porque Ele te ama, espera que você se arrependa e mude de vida. Olhem para a parte B do versículo 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apesar da ameaça de vomitar os laodicenses no versículo 16, este apelo mostra que ainda há esperança. Se os laodicenses tratarem seus olhos com o colírio que Cristo oferece, sendo então capazes de reconhecer seu estado de pobreza e cegueira, eles poderiam se arrepender, mudando a mente e o comportamento e substituir a indiferença por zelo. Agora no versículo 20, percebemos que a repreensão de Cristo, além de ser amorosa e ter em vista a transformação, vemos que ela também é persistente. Ouçam o texto. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Enquanto, irmão, Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Cristo. Cristo, metaforicamente, está do lado de fora da igreja, batendo na porta e não invadindo, querendo restaurar e não danificar. Mas de que maneira ele bate? O pastor Hernandes Dias Lopes sugere o seguinte, que o Senhor faz isso através das Escrituras.
através de um sermão, de um hino, de um acidente e até mesmo através de uma doença. É Cristo batendo na porta, é Cristo insistindo, é Cristo querendo ter comunhão com a igreja. Como o nosso Cristo é gracioso. Mas é curioso que no versículo 19, ele chama a igreja em peso a se arrepender. Mas aqui no versículo 20, ele fala com cada membro individualmente. Se alguém ouvir a minha voz, quem ouvir a sua voz e abrir a porta, isto é, quem comprar ouro, vestes brancas, colírio e se arrepender dos seus pecados, ele assegura: eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uma refeição compartilhada era um símbolo de união, companheirismo e intimidade. Os crentes, de acordo com Apocalipse 19:9, um dia celebrarão das bodas do Cordeiro com Cristo. Em Mateus 26:29, foi o próprio Cristo quem disse: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ah, queridos, estamos desejosos por esse momento sem par. Embora através da habitação do Espírito Santo temos uma antevisão dessa comunhão aqui na terra, aguardamos expectantes por essa ceia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é prometida àqueles da igreja de Laodiceia que se arrependessem e crescem. Mas antes, irmãos, de avançarmos para os 2 últimos pontos, eu preciso aproveitar a deixa e explicar que esse versículo não é dirigido para os descrentes, mas para os crentes. Geralmente ouvimos muitas pessoas pegar esse texto e dizer: Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Amigo, Jesus quer entrar em seu coração, abra-o para que ele possa entrar. Você já fez isso? Ou ouviu alguém fazer? Pois bem, embora seja verdade que Jesus quer entrar no coração dos homens, esse versículo é destinado especificamente para uma igreja. Esse é o seu âmbito de aplicação. Vamos agora, irmãos, ao 6º ponto, um desafio. Olhem para o versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A expressão ao que vencer já é bem conhecida por nós outros e trata-se de uma designação para os crentes genuínos. Ela é usada por Cristo para desafiar os crentes a atentarem para a sua vontade e incentivá-los, uma vez que ela é sempre seguida por uma ou mais promessas. Aqui a promessa é a seguinte: olha outra vez para o versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, nos grandes eventos governamentais, os reis orientais não ocupavam um trono individual, mas uma larga plataforma. Pessoas especiais eram convidadas a se assentar ao lado do monarca e compartilhar da sua glória. Ao prometer que o vencedor se sentará com ele em seu trono, Cristo mostra a sua apreciação pelo cristão em convidá-lo a compartilhar do seu trono. A promessa ao vencedor de Tiatira enfatiza o governo que os cristãos irão compartilhar. Aqui, a ênfase está na realeza que Cristo irá compartilhar com eles. Cristo, o poderoso vencedor, agora compartilha o trono do Pai. Na glória milenar, ele compartilhará o seu trono com seus santos. Louvado seja Deus! Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, João deixa isso ainda mais claro ao descrever mais uma das suas estupendas visões. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Povo de Deus, vocês perceberam como somos privilegiados por pertencermos a Cristo? Esse é o maior privilégio que o homem pode ter. Por fim, temos um chamado padrão. Atentem para o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pela 7ª e última vez, Cristo faz um chamado ao ouvido disposto a ouvir. Esse chamado foi dirigido especialmente à igreja de Laodiceia, mas é relevante a todas as outras igrejas através das eras. Cada cristão tem a responsabilidade individual de ouvir a sua voz e acatá-la.
Imperativo ouça mostra que não é uma opção, mas uma obrigação de cada cristão. Pois bem, povo de Deus, irei finalizar esse sermão bíblico extraindo 3 lições práticas para a nossa instrução. Primeira lição: a igreja não deve se igualar com o mundo. Como verificamos nessa carta, a igreja de Laodiceia incorporou o espírito da sua cidade. Jesus disse: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ela se gloriava, irmãos, nas suas riquezas e dizia não precisar de nada. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Em Romanos 12:2 disse Paulo: e não os conformeis com este mundo. A igreja não pode se igualar, se amoldar, se aculturar, tomar forma do mundo. Como aprendemos em exposições anteriores, a igreja é chamada de candeeiro. Ela precisa cumprir a sua tarefa de mostrar Cristo nela e através dela. Em Mateus 5,16 disse-lhe Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Segunda lição: a igreja ser indiferente às questões espirituais caracteriza uma igreja morna que causa náuseas em Jesus. Cristo diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ela, meus irmãos, era ineficaz e indiferente quanto ao seu testemunho. Aqui eu acho proveitoso relembrarmos as palavras de Elias à nação de Israel em 1 de Reis 18:21. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? O povo estava dividido, o povo estava indiferente. Seja sincero, prezado irmão, você tem levado a vontade do Senhor a sério? Em Tiago 4,17, aprendemos que saber a vontade de Deus e não considerá-la a fim de obedecê-la é pecado. Terceira e última lição: a igreja deve se satisfazer na suficiência de Cristo. Nessa carta, Cristo disse: aconselho-te que de mim compres. Ele era suficiente para aquela igreja, como é para nós, meus irmãos. Nas 7 cartas, é Jesus quem as envia, é Jesus quem se auto-revela, é Jesus quem constata a situação de cada igreja, é Jesus quem faz promessas às igrejas. Ele é suficiente, ele é o centro da Bíblia, da história, do cristianismo. Dependemos tanto dele que em João 15, versículo 5, ele mesmo disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Povo de Deus, devemos estar centrados em Cristo, devemos depender dele, se deleitar nele, crescer à semelhança dele. Em Efésios 4,15, Paulo disse: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que Deus siga nos abençoando, em nome de Jesus.